Santa Catarina vai integrar um projeto piloto inédito no país. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Mônica Koch, ela que é gerente de integração e planejamento ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente da Economia Verde. Seja muito bem-vinda, Mônica. Bom dia, muito obrigada pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Mônica, vamos comentar então aqui, falar para o pessoal desse projeto piloto inédito que Santa Catarina vai participar. Então, o planejamento espacial marinho, ele de fato é um projeto, um programa onde a região sul do Brasil vai ser a região piloto para a sua execução. Então, o PEN está começando pela região sul do Brasil, pelo estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e o PEN é um instrumento de ordenamento territorial, ou seja, é um processo de análise e proposição de usos e de proteção de forma espacial e temporal. Então, que tipo de atividade eu posso ter nessa região do mar, até as 200 milhas náuticas, pensando em tempo e espaço. Então, onde eu posso ter determinada atividade, em que período, onde eu devo proteger alguma área e como isso deve acontecer. Então, na verdade, é um projeto de pesquisa nesse momento para uma projeção de cenários a longo prazo como eu devo usar a zona marinha. Marisa, Mônica, você comentou que esse projeto ele vai acontecer em todo o sul do país ou somente no estado de Santa Catarina? Ele começa pelos 3 estados do Sul. O programa piloto começa pelos 3 estados do Sul. Ele é um programa que ele é coordenado pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Então, ele é um programa coordenado pela Marinha do Brasil. Ele acontece nesse momento nos 3 estados do Sul, só que já tem editais para contratação de empresas para fazer subsequentemente nas outras regiões litorâneas do Brasil. E qual o período que vai se dar esse programa? Ele já está em fase de execução, então a SEMAI em Santa Catarina responde pela articulação e integração dos diversos atores para que todo mundo seja ouvido nesse processo, seja Estado, município, sociedade civil, setores econômicos, e a previsão é de fechamento dos estudos em 2026 e início de 2027, o lançamento, então, de fato, desse estudo de usar e como proteger a nossa costa marinha. Mônica, e como que o governo do estado entende essa importância de Santa Catarina participar desse projeto? Então, a região sul, incluindo Santa Catarina, foi escolhida exatamente pela importância ambiental e econômica. Santa Catarina tem 5 dos 10 maiores portos no Brasil. E não só a questão da economia, como a gente tem uma grande disponibilidade de dados ambientais e socioeconômicos. Então, a região sul foi escolhida exatamente pela importância na parte ambiental e econômica e pela qualidade de dados que a gente tem. Então a gente consegue perceber, né, a importância do nosso estado para todo o país, né? Quando a gente vem falar de um estudo desse, que é um projeto piloto, e o estado está aí dentro da região escolhida para que seja feito esse estudo, a gente consegue ter a dimensão da importância ambiental e o impacto ambiental também que o estado gera em todo o país. Sim, e Santa Catarina, ela já se destaca, tanto na questão ambiental como econômica. E esse programa só vem a consolidar isso e embasar as políticas do Estado no sentido de dirimir conflito. Então, eu vou ter determinada atividade identificada onde eu tenho conflito. Por exemplo, toda atividade que eu tenho no mar tem um impacto em terra. Então, isso vai ser estudado. Então, como é que eu posso dirimir conflito? Como é que eu posso trazer mais segurança jurídica e mais segurança para os investidores de Santa Catarina? Então, a partir do momento que eu tenho uma proposição de ordenamento, eu consigo dirimir os conflitos e se oferecer segurança tanto jurídica quanto para um número maior de investimentos em Santa Catarina, que já é destaque. Mônica, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigada e parabéns, né, ao nosso estado, à nossa região sul do Brasil que vai participar desse programa. Eu que agradeço e fico à disposição. E agora nós vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje. O rápido deslocamento de uma frente fria pelo mar
muda o quadrante dos ventos para a direção sudeste e sul ao longo do litoral nesta terça-feira, favorecendo o aumento da quantidade de nuvens e condições para chuva fraca isolada nessas regiões e também nas áreas serranas próximas ao litoral. Já nas demais regiões do estado, o tempo permanece estável, com presença de sol entre poucas nuvens. Não há risco para ocorrências meteorológicas. À tarde ainda teremos calor, principalmente no Grande Oeste, com marcas de até 34, 36 graus em áreas do extremo oeste, próximas à divisa com o Rio Grande do Sul e Argentina. Já na maioria das áreas, as temperaturas devem ficar próximas dos 26, 27 graus. Com destaque para o litoral sul, onde as temperaturas máximas não passam dos 18, 19 graus. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, o meteorologista Fernando Rafael. Agora, para conversar com a gente sobre o cenário político, já está aqui no estúdio Saul Carvalho. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Day Rosa. Boa tarde aos telespectadores da TVC Litoral Panorama, 11.1 aqui na região e 14.1 na Grande Florianópolis. É lamentável ter que ler notícias como essa. Professora denuncia falta de cadeiras para crianças no NEI Sementes do Amanhã. A professora Fabiana Martins da Silva, do Núcleo de Educação Infantil Sementes do Amanhã, denunciou que a falta de cadeiras para as crianças do maternal. Segundo a professora, a situação está prejudicando o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Difícil almoçar depois de uma notícia como esta. Uma notícia complicada, gente. Uma cidade que arrecada os valores de Balneário Camboriú, faltarem cadeiras justamente para as crianças, é algo que o cidadão comum não consegue entender e nem calcular. Fica difícil até para quem não é comum entender e aceitar esse tipo de circunstância. É óbvio que alguém deve ter já tomado uma medida com relação a isso, mas do contrário, são essas informações que trazem tristeza para a gente ao ver as crianças inocentes, infelizmente, sendo prejudicadas. E a professora ter que assistir a tudo isso de mãos atadas, sem condição de fazer nada, de ir em busca de uma cadeira para os seus alunos. Muito difícil e muito corajosa essa servidora, esta professora, de abrir a boca para denunciar, porque muitos acabam não falando com medo de retaliações, mas esta teve coragem e falou. Esperamos que o professor Otto, que é o secretário de Educação, obviamente ao tomar conhecimento disso ele deve ter tomado medidas, porque é um homem de sala de aula, é um técnico. Tenho certeza que as medidas cabíveis já foram tomadas. Agora, o tom da campanha, às vezes ele acaba indo justamente para um rumo que não nos traz tranquilidade. Esse fato envolvendo a família Pavan, pessoal do outro partido, a moça que foi lá e que fez toda aquela situação desconfortável, com gritos, isso é antidemocrático, gente. As pessoas têm o direito de entrar onde forem convidadas para fazer sua campanha, independente do partido ou não. Estamos vivendo um momento de proposta. Se focarmos nas propostas de cada candidato, e se cada candidato, se cada liderança de fato focar em apresentar as suas proposições, temos certeza que a campanha vai ter um outro rumo. Mas assim como está vindo, situação difícil e complicada. Agressividade, gritos, isso tudo não é salutar na campanha. A campanha tem que ser norteada por propostas, Day Rosa, e propostas boas, propostas convincentes. O foco de tudo tem que ser o eleitor, gente. Não é o adversário que está na esquerda ou na direita ou no centro. O foco tem que ser o eleitor. O eleitor é quem vai decidir, é você quem vai decidir que está em casa, quem serão os próximos vereadores, o próximo prefeito ou prefeita e também o vice. Isso é importante. Agora, essas agressões, esse tipo de jogo, francamente, é difícil de entender e de aceitar. Eu acho que uma boa proposta, uma boa oratória, um bom material de campanha, isso tudo é fundamental e fará diferença lá no dia 5 de outubro. Mas agressividade, esse tom aí não nos agrada. E aí esta carta do ex-governador Leonel Pavan é uma carta que traz aqui, inclusive, nome de personagens. E isso é que nos estarrece mais, porque as pessoas precisavam
pelo menos ter o mínimo de respeito. Se você não concorda com A ou B, não concorde, você não é obrigado. Agora, reagir de uma forma agressiva, isto é inaceitável. E olha, Dai, a campanha começou quando? 16, dia 16 foi que começou a campanha. Nós estamos no dia 20, ou seja, 4 dias e já aconteceram essas coisas. A ética, senhoras e senhores. E nós, como eleitores, nós temos que exatamente saber dividir. Quem está usando ética na sua campanha? Quem não está usando? Daí a gente vai eliminando aqueles que não têm nada a ver com as nossas características e com o nosso caráter. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e vamos ficar ligados. Boa tarde, Dai. Muito obrigado, Sal, pela sua participação. Amanhã a gente conversa novamente. E assim nós encerramos a edição de hoje do TVC News. Amanhã eu estou aqui de novo a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.